Hoje com o pastor Joseph Prince. Você gostou hoje de todos os hinos? Foi bom, amém? Sabe que esses hinos são especialmente ungidos? Porque cada um destes hinos tem uma história por trás deles. E quando você descobre as histórias por trás desses hinos, você fica emocionado. É algo forte. E você sabia que um hino que é ungido pelo Espírito Santo nunca sai de moda. Algumas das canções populares, até as canções de hoje, saem de moda. Mas os hinos não saem de moda quando são ungidos pelo Espírito Santo. Existem alguns hinos, somente uns poucos, que estão baseados em descrenças, portanto não são bíblicos. Mas muitos dos hinos que cantamos são ungidos. Amém? Canções como Que Amigo Temos em Jesus. Até as crianças aprendem, Jesus me ama, isso eu sei. Canções lindas que você ouviu. Se puder, cante isso o dia inteiro, amém? O mundo de hoje está se tornando cada vez mais, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, tempos perigosos. Estamos vivendo em dias muito difíceis. Mas escute bem isso. Um tempo atrás eu estava escutando o meu livro. Sabia que tem uma gravação em áudio do meu livro sobre a oração de proteção, Salmo 91. Eu estava ouvindo os testemunhos e o ensinamento de novo. Foi muito bom para mim. Precisamos conhecer as bênçãos e as promessas do Salmo 91. No mundo em que vivemos. Não só porque sabemos que Jesus falou haverá guerra e rumores de guerras antes da sua volta. Amém, isso tudo está acontecendo. Estamos vendo os países agitados e tudo mais. Sabe, conversas, e sabia que o mundo é um lugar perigoso. Amém? Vivemos num mundo em que querem mudar as leis de Deus, a direção que Deus nos deu e como Deus faz tudo, e chamamos o mal de bem agora e até o bem de mal. Não é? Estamos vivendo esses dias que Paulo chama de tempos difíceis, perigosos. Mas há um lugar em Cristo para a nossa proteção. Amém? Não podemos fingir que nada disso existe. Isso existe. Então, nós precisamos orar. Não podemos só olhar para o que está acontecendo, precisamos orar. Amém? A oração é algo que você precisa para você e para a sua família. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, amém? Mas graças a Deus, Deus sabe de tudo, do começo até o fim e do fim até o começo, amém? Deus é um Deus que está fora do tempo, amém? E é por isso que nós precisamos orar. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a primeira coisa no nascimento da igreja, há 2000 anos atrás, a primeira coisa que Deus deu para eles foi a linguagem de oração. Que coisa linda, amém? Olha isso. Vamos ler Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a o quê? Falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha o que fala o verso 1, no dia de Pentecostes, quando ele se cumpriu. Você sabia que o primeiro Pentecostes, na verdade, foi quando Deus deu os 10 mandamentos? No Monte Sinai? Aquele foi o primeiro Pentecoste, qualquer judeu sabe disso, aquele que conhece os dias de festas. O primeiro Pentecostes foi marcado pela lei que foi dada, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Houve também um vento impetuoso e também relâmpago e também fogo. E aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes na nova aliança, Deus deu não a lei, mas o Espírito, e não no Monte Sinai, mas no Monte Sião. Amém? E havia também fogo, línguas de fogo. Aqui, quando Deus deu a lei, logo depois 3.000 pessoas morreram no pé do Monte Sinai. E aqui, quando Deus deu o Espírito num dia de Pentecoste, Pedro se levantou e pregou e 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 morreram, 3.000 foram salvas. A lei mata, mas o Espírito dá vida. Nada errado com a lei é santa, a lei é de Deus, a lei é justa, mas a lei não pode tornar ninguém justo, a lei não pode abençoar ninguém. A lei diz que você tem que obedecer completamente antes de ser abençoado. A lei não pode santificar ou fazer alguém santo. Alguns acreditam que podem se tornar santos tentando cumprir a lei. A lei foi desenhada
de tal maneira para mostrar sua imperfeição. Como a linha de um nível vai mostrar algum tipo de prédio ou qualquer outra estrutura, se está se desviando da linha do nível, assim também a linha do nível de Deus mostra se nós estamos nos pervertendo ou se estamos nos desviando. Não podemos comparar os dois um com o outro. Não podemos comparar entre nós mesmos. Precisamos comparar com Deus e somos pecadores. Alguns cometem o pecado no exterior, mas alguns cometem o pecado interior. Ainda é pecado. Somos pecadores, mas Deus nos ama a todos. É incrível como Ele nos ama. Eu estava lendo outro dia. Eu cheguei na parte da Escritura que diz: agradou a Deus moer a Jesus, Isaías 53. Agradou a Deus, em outra versão, feri-lo. Fala do Pai, agradou o Pai moer Jesus. Eu entendo que o Pai nos ama, amém? Deus nos ama e enviou o seu Filho, que também nos ama. E eu sei o quanto o Pai ama o Filho. 2 vezes fala nos Evangelhos, quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, as águas do batismo, o Pai abriu o céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E outra vez Deus abriu os céus no Monte da Transfiguração e Deus falou e disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Amém? Deus ama o seu Filho. E por isso eu não entendo esse verso em Isaías que diz: agradou a Deus moer Jesus. E por muito tempo eu não pude entender isso. E eu sei que quando Jesus obedeceu ao Pai, ele mesmo, Jesus, falou para os discípulos no cenáculo dizendo: como o Pai me deu este mandamento, assim eu faço. Levantem-se e vamos logo. Vamos logo era ir para a cruz. Ele decidiu morrer por obediência ao Pai. Não só porque ele nos amava, mas porque ele estava obedecendo ao Pai. E agora Jesus disse que havia uma importância maior, um novo motivo para Deus amá-lo. Por isso o Pai me ama, ele disse, porque eu entrego a minha vida. Então o Pai sempre amou o Filho. Antes de sermos criados, o Pai amava o Filho. Eu era as suas delícias, mas ainda eu não entendo como agradou o Pai moer seu Filho. Então eu perguntei ao Senhor sobre isso anos atrás, e eu me lembro que era na época do Natal, e nós estávamos saindo, como muitos por aí, para fazer compras de última hora, e Jéssica tinha 3 anos de idade, e nós estacionamos o carro no estacionamento do lado de fora, e então depois fomos para o shopping, e tinha que andar muito. E quando voltamos, nós tínhamos muitas sacolas, o Andy carregava algumas e eu também carregava algumas sacolas e a Jéssica se cansou. Então é lógico que, como um pai forte, eu quis carregar minha filha, certo? Ela estava com sono, então a peguei no colo, ainda com as sacolas, e quase que imediatamente ela dormiu nos meus ombros. Eu pude ver que ela estava dormindo. E depois eu lembrei que eu tinha estacionado muito distante. É bom quando você chega cheio de energia, sem carregar nada, você estaciona longe. Mas com tudo aquilo, ai meu Deus, todo passo era uma luta. Ainda com aquela criança bem pesadinha. Uma criança linda, mas muito pesada. E eu podia fazer uma coisa que era colocá-la no chão. Não é? Tinha que acordá-la e fazê-la andar. Mas eu a amo muito. E eu, quando a carregava com uma mão e a outra mão cheia de sacolas, a Wendy com sacolas, eu senti que o meu braço estava dormindo. Isso não é tão ruim. O próximo foi pior. Aquelas agulhadas, sabe? E eu fiquei fazendo a maior força, só para poder sentir ela respirando no meu ombro, porque eu a amo tanto. E eu percebi que Isaías 53 começa, Isaías 53 que diz: agradou ao Senhor moê-lo, começa dizendo: a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, para quem Deus vai revelar o seu filho, e aqui ele chama o seu filho de braço. Percebi que ele estava respondendo minha oração, para entender o que ele quis dizer. Ele perguntou: você ama sua filha? Eu disse: sim. Eu prefiro moer o meu braço do que acordá-la. E eu percebi que Deus moeu o seu filho porque ele nos ama muito. Não é incrível o quanto Deus nos ama? E sabe, esse é o tipo de coisa que você não aprende com a religião. Você aprende com os evangelhos, com as boas novas. Uma revelação da bondade de Deus. E você pode receber isso, deixe-me falar isso, até o que eu disse para você agora. Entender como Deus é bom. Nós não conseguimos entender isso só de ter um gostinho como tivemos agora. É um presente da sua bondade para entendermos quão bom Ele é.
Glória a Deus, essa não é a minha mensagem hoje, ok? Eu quero te mostrar algo que vai te abençoar, mas tem muitos benefícios nesta palavra. Vamos falar sobre o nascimento da igreja e como Deus os encheu com o Espírito. E no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. No novo Pentecostes, 3.000 pessoas foram salvas. A lei mata, mas o Espírito dá vida. A lei exige justiça. Graça provê justiça. Sob a lei, Deus fala então sobre o trabalho árduo do homem, sobre tudo o que o homem faz. Não deverás, não deverás, não deverás, não deverás. E Deus deu a lei porque Deus sabe que somos orgulhosos. Somos tão orgulhosos que não achamos que somos pecadores. Algumas pessoas agora mesmo pensaram, não somos tão maus assim, não somos pecadores. Mas olha bem isso, todos nós somos pecadores, quebramos os 10 mandamentos. Se não com ações de coração, com a mente. Nós somos todos pecadores, amém? Glória a Deus, diga amém. Mas Deus nos ama. E Deus nos ama mesmo quando éramos inimigos. Amém, Ele nos deu seu Filho para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Amém? E aqui, sob a lei, Deus fala então sobre a obra do homem. Amém? Não matarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo, não faça obra do homem. Mas quando a graça veio, no dia de Pentecostes, no Monte Sião, e 3.000 pessoas foram salvas, a ênfase foi o que está aqui. Vamos ler? Eles falando em línguas e cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Não mais a obra dos homens, mas falaram as grandezas de Deus. Amém? Então não é mais o quanto o homem é mau, mas é sobre o quão bom Deus é. Amém? Não é sobre como o homem tem caído, mas é como quanto Deus tem ido até você. E como Ele faz tudo para te salvar e te abençoar. Amém? Não é mais sobre a maldade e o pecado do homem, mas agora é tudo sobre a amabilidade, a beleza, a glória e a excelência do nosso Deus. Aleluia! Amém? Qual deve ser a nossa ênfase na pregação? Amém? E muitas vezes ficamos aqui neste acampamento por muito tempo, falamos para as pessoas a ponto de que elas nem conseguem mais ver Deus, e veem Deus como um Deus que pune, um Deus que sempre julga, enquanto o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Aleluia! Glória a Deus, obrigado Jesus. Mas perceba aqui que eles falavam em línguas falando da grandeza do nosso Deus. Quando você fala em línguas, você está proclamando as grandezas do nosso Deus. Amém? Edifica o seu espírito. Eu quero falar algo sobre orar em línguas hoje que vai te ajudar tanto, amém, na área do estresse, ansiedade, preocupações, ataques de pânico e também problemas físicos em termos de enfermidades, doenças crônicas, todas as doenças. Então, línguas é um dom de Deus, e eu sempre digo isso, uma arma de Deus, ou uma arma, um instrumento do céu, feito no céu. Amém? E quando Deus dá algo como oxigênio, é incrível quando Deus dá algo, sabe, tem muito, poderia dizer até milhares de uso. Como o oxigênio é usado para viver, para você encher os seus pulmões. Amém? Da propulsão a máquinas e veículos, por exemplo, aquela furadeira pneumática, a palavra pneuma, é ar, vento. E o vento pode mover barcos, navios, e pode fazer muito, milhares de coisas. Só uma criação de Deus. O ar. Certo? Quando o homem cria, ele cria uma coisa e depois tem que criar outras coisas para manter aquilo que ele criou. Como o seu celular. Quando você leva o seu celular para suas viagens, tem que levar o carregador. Certo? O homem cria o computador e tem que levar tudo que vai junto com o computador. É por isso que, quando eu resolvo viajar, o quarto do hotel que eu fico parece um hospital. Com aquele monte de tubos saindo de todo lado. E eu levo ainda uma luz especial, porque a luz do hotel geralmente é muito ruim. Eu acho que eles queriam que os quartos fossem românticos. Certo? Mas eu levo comigo o pastor Benny ou o pastor Lawrence, e às vezes o pastor Mark também, isso não é muito romântico, ok? Mas eles sabem como é difícil preparar uma mensagem quando eu vou pregar em conferências, com aquele tipo de luz, então eles levam para mim uma luz que coloco no pedestal, algo assim que vai ajudar a iluminar para a minha leitura e tudo mais, e tem que ter um monte de coisas como as tomadas e tudo mais, com fio para todo lugar.
e muita coisa para manter. Amém? É a criação do homem. O homem cria algo e tem muita coisa que acompanha. Deus cria uma coisa e tem muito uso. Deus é dadivoso. Amém? E ele deu o dom de línguas. Hoje eu quero focar em um benefício que eu acho que muitos de nós temos sido roubados. Você talvez já tenha essa palavra, mas eu acho que o diabo roubou essa palavra. O diabo vem e rouba essa palavra, e esta é a área que traz benefício, e tem muitos benefícios em orar em língua, por exemplo, e eu falarei disso nas próximas semanas, mas vamos dizer que você ora pelo seu filho. Amém? E você sabe que o seu filho está na escola, e você está orando, mas de repente a sua oração muda e você ora em português e entende tudo, e o Espírito Santo te inspira e te dá uma visão sobre algum tipo de acidente que pode acontecer com o seu filho. O que você faz? Você começa a pedir a proteção de Deus, certo? E não só isso, mas sabendo muito bem sobre a natureza humana, você não vai só orar pelo filho, mas vai dizer, você não vai para a escola. Não é? E por que isso? Você está com medo. Por causa daquilo que você sabe. Às vezes o que você sabe faz você ficar com medo. Mas vamos dizer que você tem um idioma que você nem sabe e você está orando. E o diabo tem planejado de tal maneira, sabe, para ferir o seu filho, e ele preparou uma pessoa bêbada. O diabo o preparou. Naquele mesmo dia, o seu filho está saindo da escola e o diabo preparou tudo. E você está orando e você está dizendo, arabarabara, eu estou orando pelo meu filho, Senhor. Eu oro para que aquele bêbado não passe ali, que meu filho esteja no lugar certo, na hora certa, e você está orando e cantando e cozinhando, amém? Ou está trocando fraldas, ou está trabalhando, caminhando, carregando arquivos e orando pelo seu filho, que está em perigo, e você nem sabe disso. O que traz mais estresse? A oração em português ou a oração no Espírito? É lógico, é em português, certo? Porque você está orando pelo futuro e nem sabe o que vai acontecer. Amém? Eu quero te dizer que como Deus fez nascer essa mensagem da graça e o redescobrimento do Evangelho da Graça durante um tempo que eu estava orando em línguas. Amém? Se Deus falasse para mim que eu estaria pregando para uma multidão e até para milhões de pessoas no mundo através da televisão e mídia, eu teria até desistido. Eu não teria o desejo de estar no ministério. Eu tinha tanto medo de multidões. Amém? Mas aprendi a orar em línguas e orava pelo meu futuro. E um dia, na frente de milhares de pessoas, Deus disse, você orou por isso. Há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Amém? Então, quando oramos em línguas, estamos orando muito além do nosso limite, da nossa pequena mente. Amém? Você está orando pelo futuro, você faz isso e pode orar até pelo passado. Quando aquele medo entrou e você não sabe por que você está passando por isso, você luta para se livrar, mas não consegue livrar-se daquele tipo de medo. E Deus, o Espírito Santo, te ajuda a alcançar a vitória e curar essa parte. E Ele também vai até o futuro e toca naquilo. Porque Deus está fora do tempo. Ele está fora do tempo porque Ele criou o tempo. Por isso a cruz, de acordo com Deus, aconteceu ontem. Você deve pensar assim quando toma a Santa Ceia. Não é somente algo que aconteceu há 2000 anos. Isso é somente uma linguagem por causa da compreensão do homem sobre o tempo. Deus está fora do tempo. Então, amigo, escute. E falando em línguas, eu vou falar sobre um benefício. E não é intercessão, mas o benefício é como ajuda o seu corpo. E te mantém de uma forma tão preparado para que o medo, estresse, depressão e ataque de pânico não tenha mais nenhum tipo de domínio ou poder ou vitória sobre a sua vida. Você pode ser liberto de vícios e pode até ser liberto de doenças. Está pronto? Então vamos focar somente nesta área primeiro, amém? E nos próximos dias, se o Espírito de Deus nos levar a isso, vamos focar também nos outros benefícios, porque tem milhares de benefícios com um dom que traz muitos benefícios. Eu só quero dizer rapidamente que tem algumas denominações que dizem não ore em línguas porque isso é do diabo, e quando você faz isso, está orando ao diabo. Você só tem que ler 1 Coríntios 14, versículos 2 e 3, que diz claramente, aquele que ora em uma língua não conhecida, não fala aos homens, mas com Deus. Não ao diabo, mas a Deus. E essas pessoas dizem, temos que ir pela palavra de Deus, temos que usar a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que fala em uma língua não conhecida, não fala aos homens, mas fala a Deus. Você tem uma linha direta ao próprio Deus, aleluia! Então, deixe de lado as opiniões dos homens, deixe de lado essas denominações e coloque o foco na palavra de Deus, amém? Descanse. Jesus mesmo disse, os sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome
falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Os que não acreditam em orar em línguas, inevitavelmente isso está conectado. Eles não acreditam em orar em línguas, não veem a operação dos dons de cura. Os enfermos não são curados neste ministério. E vivem inventando desculpas. Não é, mas sempre estão juntos. Os que acreditam em orar em línguas veem muitos milagres acontecendo no seu ministério. Amém? Ah, não importa, pastor Príncipe, vai importar quando o seu filho estiver doente e os médicos não têm a cura. Aí você vem me falar, se não importa. Então deixa de lado todas essas questões denominacionais e fique com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Diga, edifica-se. A palavra edificar, escute isso. A etimologia dessa palavra vem de duas palavras do latim, certo? Edificar. Edis é, na verdade, uma casa ou um prédio, como edificar e edifício. Um prédio alto, um prédio grande. Então, a palavra edificar, a etimologia vem do latim, vem de edis, que é casa ou prédio. Ficare ou ficar, certo? Da palavra edificar, construir. Coloca as duas juntas, é construir ou reparar. Construir uma casa. Hoje, quando falamos edificar, alguém diz, pastor Príncipe, sua palavra me edificou. Ou seja, confortou moralmente, inspirou de uma forma moral, algo assim. Mas não pensamos nos termos físicos. Mas a palavra raiz é no sentido físico, porque fala de um prédio. De fato, no grego, essa palavra edificar é, na verdade, oikodomio. Oikos é uma casa, um prédio. Domio é construir o prédio. Ok? Domio, na Itália, você escuta domio, certo? Um prédio. Domo, domio. Oikos, domio. Construir uma casa. Oikos, uma casa. Ah, pastor Príncipe, não somos casas. Certo? Nós somos. Somos templo. Sabe qual parte é o templo? O espírito. É o que falam. Seu espírito não é o templo, o corpo é o templo. Olha 1 Coríntios 6. Não sabeis que o vosso corpo é o templo? O quê? Vosso corpo. Vosso corpo é o templo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Mas não diz o seu espírito é o templo. A Bíblia não fala que o espírito é o templo. Mas diz, vosso corpo é o templo. O seu soma no grego, seu corpo. Não seu psique. Certo? Não é um pneuma. O seu soma. Psicossomático. Problema, sabe? Da mente. Mas soma é corpo no grego. E aqui diz, não sabeis que o soma, o corpo, é o templo. E a palavra templo aqui não é a parte de fora do templo. A palavra templo aqui é o lugar santíssimo e o lugar santo. É literalmente o santuário. O seu corpo é o santo dos santos. O seu corpo é o lugar santo de Deus. O seu corpo é o templo de Deus. E Deus quer o seu templo lindo. Deus quer o seu templo limpo. Deus quer o seu templo santo. Deus quer isso. A palavra pleno. Saudável. Saudável vem de uma palavra, tem a ver com a palavra pleno, que é completo. Saudável, completo. Amém? Curado, plenitude. Deus quer o seu corpo pleno. Amém? Por isso a Bíblia diz o seguinte, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Está me ouvindo? Então preste atenção aqui em 1 Coríntios 14. O que fala em línguas, oikodomio, edifica-se a si mesmo. Outro erro que nós cometemos, e eu cresci ouvindo esses pregadores falando sobre orar em línguas, eles colocavam a ênfase no lugar errado, dizendo, quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Olha, graças a Deus, seu espírito é edificado, mas não só o espírito. Aqui não diz que quem fala em línguas edifica o seu espírito, mas a si mesmo. A si mesmo é o quê? Você por inteiro. E qual parte sua que é o templo? Seu corpo, especialmente o corpo. Por que isto é importante? Porque pregamos assim. Alguns, quando oram em línguas, o diabo diz, você está imitando. Pare com isso. Eles acreditam e param e não sabem que estão parando com a sua saúde. Prejudicam a sua saúde ou prejudicam a sua recuperação de acontecer. Está ouvindo, igreja? Então, é importante aprender essa palavra. Alguns têm essa ideia de que quando oram em línguas, só o espírito é edificado. Eu acho que tiraram essa ideia daqui, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, que diz, se eu falo numa língua desconhecida, o meu espírito ora,
Qual parte que ora? O Espírito ora. Então pensam que esta é a parte que é edificada. Está somente dizendo qual parte está orando quando ora em línguas. Quando você ora em português, sua mente conhece as palavras, somente ora. Mas quando é em línguas, qual parte que ora? O seu espírito que está orando. Está ouvindo? O seu espírito ora. Não diz que é o espírito que está sendo edificado, mas diz que está orando. Mas qual parte é edificada? Volta ao verso 4. Edifica-se a si mesmo. Porque a palavra edificar, oikodomia, quer dizer construir, edificar ou reformar uma casa, um prédio. E qual parte de você é? O templo, seu corpo. E quando você ora em línguas, você está consertando o seu prédio, você está construindo, preparando o templo. Irmãs, por que vocês usam maquiagem? Ok, maquiagem. Por que você coloca hidratante e coisas desse tipo para consertar? É para consertar, certo? Um hidratante é para hidratar, mas eu acho que quando tem algo para consertar é ainda melhor, não é? Certo? Pai, perdoa todos esses mentirosos aqui nessa casa hoje, em nome de Jesus. Ok, mais uma vez. Nós colocamos coisas para consertar, certo? E quando tomamos uma vitamina para melhorar a aparência, ficarmos belos, você sabe que a beleza vai vir de dentro, certo? Deus tem algo melhor. E se eu te falar que o seu corpo, o seu rosto também é o templo de Deus? Hã? E a Bíblia diz que você pode consertar o seu templo, orando em línguas. Está me ouvindo? Ok, vamos continuar lendo neste capítulo, mas vamos até o verso 21. O apóstolo Paulo está citando algo do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não vão me ouvir, diz o Senhor. Infelizmente, uma parte do povo de Deus hoje não está ouvindo Deus, no que se trata de falar em línguas. E o contexto aqui é línguas, porque no próximo verso diz de sorte que as línguas são um sinal muito claro sobre falar em línguas. Ok? Ele citou o Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo cita o Antigo Testamento, isso sempre é muito bom para nós. Traz benefício quando olhamos para isso. Vamos a este texto no Antigo Testamento. É de Isaías 28. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Você já viu que às vezes falar em línguas é como gaguejar? Ah, pastor, mas minha língua não é como que o pastor Lawrence fala, tão fluente, tão legal. Hey, aqui está falando da sua, lábios gaguejantes. Certo, pastor Lawrence e pastor Mark falam diferente. Amém? E quem é que está falando? Deus está falando. Deus falará a este povo. Ao qual disse, olha isso, sempre traz um benefício extra, e é por isso que é bom você sempre olhar a referência. E no contexto aqui, Deus está dizendo, este é o descanso, artigo definido, o manuka. Artigo definido, este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o magia, o refrigério, porém não quiseram ouvir. Sabe, Deus oferece D e R, descanso e refrigério, homens que foram para exército e serviram lá fazendo os exercícios, às vezes bem longe, você tem esse descanso, certo? Descanso e refrigério, literalmente, descanso e paz. Este é o descanso de Deus e o refrigério. Deus disse, este é o descanso. Usa o artigo definido, e a palavra descanso aqui é no hebraico a palavra manuka. Tem até um mel com este nome, manuka. Certo? Mesma pronúncia, manuka. Certo? Manuka. Este é o manuka. Há um lugar de descanso. Em um mundo de más notícias, preocupações, estresse, ansiedade, quase todo dia, não é? Notícia ruim, fake news e notícia desse tipo, sabe? Tudo misturado e alguns até rumores de guerras e tudo mais. E também ouvimos falar de todos os tipos de ataques, de terroristas e tudo mais. O nosso coração tende a ficar com medo, mas Deus disse há um lugar chamado manuka. Este é o descanso. E o contexto inteiro ali está falando de lábios gaguejantes e outras línguas. Quando você ora em línguas, você literalmente tranquiliza-se a si mesmo. Você chega no lugar de descanso, e aqui é o lugar de descanso. Deus disse, dai ao cansado descanso. Tem muita gente cansada, exausta, estão somente cansada. Se você ler Daniel, você vai ver que o espírito do anticristo nos últimos dias vai cansar os santos do Altíssimo.
cansar os santos, ele vai cansar os santos do Altíssimo. Uma das coisas que o diabo faz é te deixar cansado. Ele quer te cansar. Você lê algo na mídia social e fica cansado. Ouve notícia ruim e fica cansado. Quando chama o bem de mal e o mal de bem, isso te cansa. Então os santos dos últimos dias vão se cansar. Mas a Bíblia diz, este é o descanso, e diz, dai ao cansado descanso. Descanso aqui é Noach. Manuk é um substantivo, Noach é um verbo. Noach é o nome Noé. E a graça foi mencionada pela primeira vez quando disse Noé achou graça. Ou seja, descanso encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus ama quando você descansa. Quando descansa está dizendo, eu confio em ti. Senhor, não estou trabalhando, mas tu estás. Senhor, não estou fazendo, mas tu estás. Deus ama isso, e por isso o descanso achou graça aos olhos do Senhor. Descanso, Manuca, também é o lugar da terra da promessa, para o crente hoje. No Antigo Testamento, a terra da promessa era uma terra onde eles entrariam na terra e beberiam de fontes que eles não cavaram. Comeriam de vinhas que não plantaram. E morariam em casas que eles não construíram. Ou seja, a terra da promessa era uma terra onde eles não fizeram nada. Por isso Deus mandou os gigantes primeiro, para que eles construíssem grandes casas. Os gigantes cavaram fontes profundas. Eles eram mais fortes e Deus disse, eu preparei para vocês essa terra. Amém? Como descanso, você só entra. Qual é o nosso descanso hoje? O nosso descanso hoje em Hebreus é, na verdade, o descanso de Deus. Olha isso, essa palavra, manuka. Nos Salmos, Deus disse, eu jurei na minha ira sobre os filhos de Israel que não creram nele. Deus disse, entra na terra, o que eu falei agora mesmo. Eu dou para vocês uma terra que mana, não somente é cheia, mas mana, dá uma ideia de abundância, de superfluir. É muito mais do que pediram, que mana com leite e mel, e eles disseram, não, sabe de uma coisa? Deus nos odeia, por isso nos trouxe aqui. Entristeceu a Deus e ele disse, eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Em hebraico, manuka. E é interessante porque Hebreus 4 fala dessa mesma passagem aqui e diz, vamos nos esforçar, portanto, para entrar nesse descanso. Será que este esforço é orar em línguas? Porque orar em línguas parece um esforço. Você ora, e alguém te pergunta, mudou algo? Sim. Boca seca. Língua cansada. E você ora, e depois de 2 dias, alguma mudança no seu corpo? Sim. O que foi? Ah, cansado. Não é? E espiritualmente, parece que nada está acontecendo. Parece um ataque espiritual. O diabo diz, desista, isso não vai acontecer. Pare com isso agora! E você ora em línguas, e você vê que algo está acontecendo, mas bem lá no fundo. Porque antes de Deus tirar essa doença, muito antes de Deus tirar você da depressão, antes de Deus destruir este vício na sua vida, certo, você tem que orar em línguas. Mas, primeiramente, nos primeiros dias, eu creio, Ele está trabalhando nos seus medos e nos seus ataques de pânicos e ansiedades, na depressão e no estresse. E é por isso que depois que você ora em línguas por um dia, a dor continua lá, o problema continua, Deus está trabalhando de dentro para fora. Vou falar mais sobre isso. E eu te falo uma coisa, igreja, escute. O estresse está se tornando um grande problema nestes últimos dias. Jesus disse o coração do homem, eu creio que ele estava falando do coração mesmo. É difícil saber se é literal ou se é espiritual, porque usa a palavra cardia no grego. Jesus disse o cardia do homem falhará, por causa do medo daquilo que virá sobre a terra. Então cuidado quando você olha as notícias e coisas assim, certo? Não estou falando para colocar a cabeça no buraco como uma avestruz e fingir que nada existe, não. Temos que ser informados, mas se fortaleça por dentro. Para você não ficar deprimido com isso. Quero ler para você uma descoberta muito recente. Algumas descobertas que eu falei nas minhas mensagens nos últimos anos, mas eu quero falar algo que é novo agora para vocês. E aqui é um artigo de um jornal chamado Fatos do Cérebro. É escrito pela Sociedade da Neurociência. Certo? Estudos do cérebro e do sistema nervoso. É a 7ª edição, porque eles têm novas descobertas. Sabia que os cientistas ainda estão estudando o cérebro? Sabia disso? Certo. Ok, de Fatos do Cérebro. Eles falaram assim, o que ficar na fila de um supermercado e bastante frustrado tem a ver com ficar também frustrado num engarrafamento ou fugir de caçadores, como acontecia nos primeiros dias dos seres humanos. E nós entendemos isso quando estamos dirigindo e pegamos um engarrafamento vindo para a igreja.
ou fica na fila de um supermercado que tem a ver com a resposta de lutar ou correr, certo? Claramente essas atividades são muito diferentes, mas provocam a mesma resposta no corpo. A liberação de hormônios, e esses hormônios, glucocórtico e epinefrina. Duas secreções químicas. Dois hormônios liberados pelo cérebro para melhorar a memória, aumentar a imunidade e aumentar a atividade muscular e restaurar o equilíbrio fisiológico. Durante um período longo, por um pouco de tempo tudo bem, quando você vê uma cobra e a cobra está olhando para você e você não diz, tudo bem, eu não quero te incomodar. Você corre. Amém? As glândulas liberam, então, esses dois hormônios que nós acabamos de falar, para você, então, correr. Amém? Amém? E por isso, então, a sua pressão arterial aumenta, o seu coração bate mais rápido e você corre. É lutar ou correr, mas está falando de um período muito longo. Se tudo na vida, até mesmo dirigir nas estradas, se dirigir em qualquer uma estrada ou qualquer rua, se tudo isso te deixa frustrado, se tudo isso te causa ansiedade, minha esposa falou comigo isso, se tudo isso na estrada, se tudo que te frustra te deixa ansioso, então escute. Durante um longo período, se esses hormônios continuarem a ser liberados, as consequências serão negativas. A memória é impactada. As funções imunes debilitadas. E a energia se torna em gordura. A exposição extra de glucocórtico leva a enfraquecimento muscular. Uma elevação de glucocórtico e epinefrina contribui à hipertensão, pressão alta, arterioscleroses, endurecimento das artérias, estou tentando, e obesidade no abdômen, não olhe para baixo. Epinefrina também aumenta a liberação e atividade de químicos no corpo que causam inflamação, aumentando o estado crônico do corpo. Essa ação contínua no corpo pode levar a artrite e envelhecimento acelerado do cérebro. Essas descobertas foram verificadas em experimentos com animais. Ratos envelhecidos mostraram funções prejudicadas no hipocampo, a área do cérebro importante para aprendizado, memória e emoções, como resultado do aumento de glucocórtico sendo liberado durante a vida. A exposição extra de glucocórtico também prejudica os neurônios e causa derrame. E também a exposição extra de glucocórtico depois do nascimento causa diminuição de formação de neurônio e até formação de um cérebro menor. Se você está grávida, prestes a dar à luz, não fique estressada. O que fazer? Ok, mais uma vez os cientistas descobriram uma variedade de desordem relacionada ao estresse, incluindo pressão alta, veias entupidas, impotência e a perda de libido dos homens, menstruação irregular para as mulheres, colite e também diabetes em adultos. Soa familiar? O estresse também pode causar perca de sono quando as pessoas ficam presas num vício causado pelo glucocórtico, atrasando a hora de dormir. E a falta de dormir aumenta o nível de glucocórtico. Isso aqui é fatos do cérebro. Pela Sociedade da Neurociência. Olha, muitos deles não vão falar aqui sobre o sobrenatural. Mas eu te digo que o diabo está querendo sempre te causar estresse. O diabo está tentando te cansar, é o que ele quer, e você não pode lutar contra forças sobrenaturais com meios naturais. Você pode até mesmo atrasar ou retardar por um tempo os sintomas externos do estresse. Você pode tomar remédio para tentar tratar da ansiedade e do estresse, até remédio para dormir, mas eu agradeço a Deus pelos médicos e tudo mais, porque eles tentam aliviar o sofrimento da humanidade. Mas olha bem, para lidar com o diabo no sobrenatural, tem que ter meio sobrenatural. E do céu vem essa arma. E olha muito bem, Deus nos desenhou, Deus colocou o fígado ali por uma razão, colocou rins ali por uma razão, e tem pessoas que têm problema de apendicite e tiram o apêndice. Mas tem uma razão para o apêndice.
Tente não tirar, não tire muitas coisas. Deus disse, esse é o descanso e o refrigério. Quando você ora em línguas, o descanso é liberado. Há um desamarrado laço lá dentro quando você... São meios sobrenaturais. Agora, se o meio para combater o estresse, ataque de pânico, ansiedade e preocupação, depende de você estar em um lugar onde há um rio correndo com águas tranquilas, ar verde, montanhas e tudo mais. Mas olha isso. O que vai acontecer quando você voltar para o mundo? Como alguns que gostam de ficar descansando numa cama de massagens, com aquele aroma, aquele incenso no quarto. Relaxa, certo? Por 1 hora. E você paga. E você sai do spa. Ei, onde você está indo? Olha, cuidado! Ok. Bem-vindo à realidade, não é? Eu não tenho problema nenhum com nada disso, ok? Mas eu penso uma coisa sobre massagem, essa é a minha opinião pessoal, ok? Eu só me sinto confortável se minha esposa estiver ali comigo, ok? Isso sou eu. Acho que é bom, Pastor Prince. Mas eu não confio em mim mesmo. Que bom que você não confia em si mesmo. Ok. Você ouviu algum amém? Nenhum. Nem somente um. Ok, voltando ao assunto. Se, para se livrar do estresse e da ansiedade, depender só de você, depende de você estar no lugar certo, na hora certa, ok? Então, sabemos que isso é impossível. Algumas pessoas têm dinheiro, têm os meios para poder viajar, passar um tempo fora, relaxando, mas mesmo assim isso é só por um tempo. Porque por onde você for, você vai estar lá, sabe? Tudo pode estar lindo por fora, mas preocupado por dentro. Não podemos depender disso. Tem que ter algo mais poderoso, que você pode carregar essa arma, carregar este dom por onde você for. E pode operar com muito barulho, gente falando, crianças chorando, pedindo a sua atenção no meio de toda a bagunça. Certo, naquela correria você ainda pode orar em línguas e experimentar o manuka, o descanso. Quando diz dá alcançar descanso, eu disse agora descanso, é a palavra Noach, Noé. E sua primeira menção é Noach. O substantivo é Noá. Certo, Noach é mencionado quando a arca descansou no Monte Arará e os mortos foram dados. Exatamente os mortos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, o descanso não é possível antes de Jesus ressuscitar dos mortos. Já percebeu que, no Antigo Testamento, Davi não orava em línguas, Elias nunca orou em línguas, Ezequias não orou em línguas, nenhum dos profetas, nem Daniel falou em línguas. Só depois de Jesus ressuscitar pela primeira vez, o dom de línguas foi dado. Será que, igreja, é algo muito único, porque está junto com a graça? É um dom da graça, é dádiva da graça, que vai te ajudar em todas as situações da vida. Posso ouvir um amém? Não muito tempo atrás, houve na verdade, um tempo atrás, foi em 2006. Eu acho que 2006 foi pouco tempo atrás. É incrível como o tempo voa. Em 2006. E olha bem, você pode encontrar isso no YouTube. O que eu vou falar não está no YouTube, mas é de um outro estudo, mas alguém fez o mesmo estudo. O YouTube vai te dar uma versão resumida. Foi feito pelo canal ABC. Eles, então, fizeram um estudo sobre as pessoas que falam em línguas. E na Universidade da Pensilvânia, um doutor lá, e eu pesquisei um pouco sobre ele, e parece que ele não é um cristão. Certo? É o Dr. Andrew Newbook. E esse Dr. Andrew também é um professor na universidade, e ele se especializa em medicina nuclear, e ele é um dos professores lá na Universidade da Pensilvânia e decidiu fazer este estudo de pessoas que têm essa atividade, o orar em línguas. E ele pegou 5 voluntários, com todos os equipamentos neles, para estudar o fluxo do sangue no cérebro. Eu não vou falar o título no YouTube porque eu sei que você vai olhar agora mesmo. Você vai ver isso agora, então veja mais tarde. E olha bem, ele descobriu algo interessante. Ele escolheu 5 pessoas que oram em línguas, ok? Um deles você pode até dizer que, na verdade, ele estava fazendo algo que é falso. Ele só estava imitando, mas 5 que não se conheciam e oravam em línguas. Ele fez a pesquisa para estudar o fluxo do sangue. Olha,
Este Dr. Andrew Newbook falou para as pessoas do canal ABC que o seu estudo revelou isso. Quando você ora, quando você fala, o cérebro trabalha com a parte da frente. A parte da frente da cabeça. Ok? E quando você está falando, ou pensando nas palavras que você vai cantar, a parte da frente ilumina ou o sangue flui ali. Eles viram o fluxo do sangue, tiveram essa imagem numa tela para ver o fluxo. Ok? Mas falaram isso. Toda prática de religião, seja meditar ou cantar hinos, dá para ver o fluxo do sangue na frente. Deixe-me usar as suas próprias palavras, então eu vou ler o que ele escreveu. A nossa pesquisa de imagem do cérebro nos revela, isso é a palavra dele, que não é um crente. A pesquisa de imagem do cérebro nos mostrou que essas pessoas não estavam no controle dos sensores que são usados para a linguagem durante essa prática de orar em línguas. Ouviu isso? A Bíblia diz que quando eu oro numa língua desconhecida, quem ora? O meu espírito, pelo Espírito Santo ora. Ele disse que a parte da frente não agiu. Ou seja, eles não estão controlando. Ainda assim, eles estão conscientes, eles não perderam totalmente o controle do corpo deles. E disse isso. Ele disse assim, este estudo pode ser interpretado como alguém que foi tomado e controlado por outra coisa. Se fosse crente, falaria outro alguém. Ouviu isso? Nós, cientificamente, descobrimos que está sendo controlado por outra parte do cérebro. Mas não encontramos onde. O fato de que isso aconteceu com todos os 5 candidatos é muito importante. Isso é interessante. Nós, cientificamente, descobrimos que foi controlado por outra parte do cérebro. Mas não sabemos onde foi isso. Então quem você acha que estava controlando? O Espírito Santo. Não encontraram nenhuma atividade no cérebro. Isso não é interessante? E todos os 5 tiveram o mesmo resultado. Isso não é incrível? Não é maravilhoso? Anos atrás, eu pregava sobre orar em línguas na nossa igreja. E na verdade foi na época em que Deus me deu a mensagem da graça de uma maneira maravilhosa. Eu fiz a primeira série sobre sabedoria em 1990 e depois, no começo de 2003, eu comecei a falar sobre orar em línguas, ensinando para a igreja. De fato, tivemos meses pregando sobre falar em línguas. Ou orar em línguas. Durante aquele tempo, eu conheci esse irmão, que hoje é líder na nossa igreja. Um excelente líder. Naquela época, ele me falou esse testemunho. Eu sabia do seu problema e tudo mais. E ele falou como, por muitos anos, ele não conseguia dormir direito. De uma forma tal que ele só podia dormir 1 ou 2 horas por noite. E os doutores lhe deram remédio para dormir. E chegou a um ponto que ele tomava 3 pílulas. E ainda dormia 1 ou 2 horas. Então ele teve que aumentar para 6 pílulas. Ainda assim, só dormia, no máximo, 2 horas. E ele disse que depois disso, ele desenvolveu sinusite. O lado direito do seu rosto, da sua bochecha, na parte de dentro, tinha muita secreção e ele teve então que passar por 2 cirurgias para poder tirar tudo aquilo. E por causa disso, o seu trabalho foi afetado e o seu dinheiro também. Amém? E os médicos deram para ele alguns tipos de antibióticos e também remédios para dor para combater a sinusite. E ele tomou isso e esses remédios causaram gastrite. Olha, eu agradeço a Deus pela ciência e também pelos médicos. Eles nos ajudam com sintomas, ajudam muito, glória a Deus. Mas como eu já disse, sabe, você toma isso, depois tem que tomar aquilo. Eles dizem, você toma isso, mas também tem que tomar isso. Porque você vai ter gastrite quando tomar isso. E este aqui vai combater a gastrite. E este outro aqui, será que vai ter um efeito colateral? Temos que ler aquelas letras minúsculas com os efeitos colaterais. Isso porque é feito pelo homem, certo? Mesmo assim, eu aplaudo e recomendo o pessoal da área da medicina porque ajudam a humanidade a aliviar o sofrimento. Mas estamos falando do reino de Deus. E sabemos que quando Deus faz não tem efeito colateral. E aquele homem teve que tomar remédio para sua gastrite e depois de um tempo,
ele sentiu que ele foi atacado por ataques de pânico. De uma forma tal que não podia trabalhar. Não conseguia nem sair de casa, ele disse. Nem pegar ônibus. Ele começou a se preocupar e uma outra coisa estranha que aconteceu foi que ele não tinha nenhum apetite, mas ele engordou 10 quilos. Em poucos dias ele engordou isso. Ele não entendeu porque não comia bem. Era ataque de pânico, gastrite, não podia dormir à noite. Tudo isso de uma vez. E os ataques de pânico foram piorando de forma tal que a esposa ficou em casa, com as crianças também, e o ajudando a lidar com o problema. E depois ele foi até o doutor e o doutor deu a ele um remédio para tirar a ansiedade. Ele disse que para tudo isso ele tomava cerca de 30 remédios em um dia. Pode perguntar para ele. Vou falar o seu nome daqui a pouco. E ele disse que era terrível. Um certo dia, enquanto ele tomava banho, me disse que ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse a ele, filho, ore em línguas. Ore em línguas. E ele disse, eu só consegui falar bem pouquinho. Em línguas. E aquele pouquinho trouxe descanso imediatamente. Só um pouquinho. Chorabarabará. E trouxe descanso imediatamente. Ele gostou e começou a orar mais. Enquanto ele orava mais, ele viu que um por um, todos os sintomas desapareceram. Não imediatamente, devagar, ele viu que a gastrite foi embora, e depois de um tempo, a sinusite também foi embora, e de repente ele viu que ele estava livre da depressão, da ansiedade e dos ataques de pânico. E me disse, Pastor Prince, eu só fazia duas coisas. Orar em línguas e escutar suas mensagens. Orar em línguas e escutar as mensagens. Orar em línguas e escutar suas mensagens. E todos aqueles problemas foram embora. Hoje eu durmo muito bem. Consegui um trabalho bom, o Senhor falou com ele. O que você gosta de fazer? Eu gosto de consertar computadores, ele disse. E Deus disse, trabalhe nisso, com o computador. Ele fez isso até onde eu saiba, ele está indo bem. Eu não sei se ele está em outra área, mas ele é hoje um irmão com bom testemunho, um líder de célula na nossa igreja, que abençoa muitas pessoas e ministra para aqueles que têm vícios. Amém. E tudo começou com poucas gotas de água, rios de águas vivas, poucas sílabas, que se tornou um córrego, depois um rio, e depois um rio forte, uma cachoeira que chegou no oceano, glória a Deus. Comece a orar no Espírito. Eu creio mesmo que nos primeiros dias, quando você orar, o Espírito não vai tratar daquele problema, não um ataque de pânico, não a depressão, não um vício, nem a sua doença no seu físico, mas eu creio que está trabalhando no seu medo. Está te livrando do estresse, das preocupações, da ansiedade. Eu creio que Deus quer fazer algo por dentro antes de trabalhar por fora. Está me ouvindo? E para isso vou te mostrar um padrão e vamos terminar. Isso está te abençoando? Você quer começar a baixandarabalabashurabandará? Comece a falar. E se você não ora no Espírito, não ora em línguas, você até o final do culto vai orar. Amém. É um dom da graça. Irmãs, quando vocês colocam aquela maquiagem, cara, pode colocar, não tem problema. Até uma casa velha, quando você pinta, fica bonita. Então, coloca isso, certo? Mas faça da forma de Deus, ore no Espírito para consertar o seu templo, seu corpo. Amém. O templo de Deus, glorifique Deus no seu corpo, glória a Deus. Olha, por que Deus colocou no Antigo Testamento tantas histórias sobre o templo? É porque Deus quer um templo, quer que construamos um templo. Sabemos que a igreja não é um prédio. A igreja é a união do povo de Deus. Essa é a maior organização em todo o universo. E é eterna. Vai ser para sempre. Nós somos eternos. Uma companhia XYZ, só estou ilustrando se existe uma. Essa companhia não vai durar para sempre, mas a igreja vai durar. Está na Bíblia. Amém. Tudo o que foi profetizado sobre o fim dos tempos já aconteceu. A Bíblia diz que a Rússia vai lutar contra Israel, Ezequiel 38. A Rússia vai ser uma grande nação. Quando foi escrito, nem existia, eram vilas. Quando o profeta Ezequiel falou isso, a Rússia não existia, era só vilas. A Bíblia fala de um exército de milhões de soldados vindo do leste.
Os reis do leste, quem são? Hoje é possível. Certo? Te digo, igreja, a Bíblia e todas as profecias sobre a vinda de Jesus já aconteceram. Ela disse que seria um judeu, da tribo de Judá, nascido em Belém Efrata, porque haviam duas Beléns em Israel, uma Belém na Galiléia e outra Belém Efrata. E foi bem específico, Belém Efrata. Ele nasceria, certo, da linhagem de Davi. Maria vem da linhagem de Davi, José também da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi especificamente, menciona isso. Uma estrela brilharia. Balaão profetizou isso muito antes de Jesus nascer. A estrela apareceu. Quando Jesus foi crucificado, está escrito, furar as minhas mãos, meus pés. Quando Davi disse essas palavras, o salmista disse, furar as minhas mãos, os meus pés, no Salmo 22. A crucificação nem era uma ideia. Os romanos não tinham inventado isso. Na verdade, não foram eles, mas os fenícios que inventaram isso depois. Mas na época de Davi, 3.000 anos atrás, não havia nem essa ideia. Furaram minhas mãos e meus pés. E começa dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? O grito de Jesus na cruz. Então, toda profecia sobre a primeira vinda já aconteceu, certo? E por que? Vou terminar. Por que a Bíblia fala tanto sobre o templo? Por quê? Porque está falando não só do templo físico naquela época, era o templo de Salomão, mas está falando do corpo, certo? Podemos aprender algo aqui? Sim. Há uma história que está no livro de Crônicas, segundo Crônicas, e fala sobre o rei Acás. O rei Acás foi um rei mau de Judá. Ele não andou nos caminhos de Davi. O que ele fez foi adorar ídolos e também adorou todos os tipos de, vamos dizer, deuses, exceto ao Deus verdadeiro. E Deus se levantou contra ele. A primeira coisa que ele fez, contra Deus. A primeira coisa que o rei Acás fez, ele fechou as portas do templo. Você vai ver isso em 2 Crônicas 28. Agora vamos ver em 2 Crônicas 29 o resultado. Israel mergulhou em trevas densas, as mulheres e crianças sofrendo todos os tipos de males, coisas ruins. E Acás morreu. Às vezes é a misericórdia de Deus, quando alguém só... Acás morreu. E teve um filho chamado Ezequias, que se tornou um dos reis mais justos de Judá. Amém? Ele trouxe avivamento a Israel. E quando ele subiu ao trono, ele tinha só 25 anos de idade. Jovens, escutem, olha aqui. Você pode ser jovem e usado por Deus. Ele tinha 25 anos de idade. E no primeiro ano do seu reinado, na verdade no primeiro mês do seu reinado, olha o que ele fez. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas que o seu pai tinha fechado. Sabe por que o seu pai fez isso? Porque eles estavam fazendo todo tipo de coisas abomináveis no lugar santíssimo, no lugar santo. Trouxeram todo tipo de imundícia, todo tipo de sujeira, todo tipo de impureza dentro do templo. Amém? E a sujeira ainda estava lá, e ele fechou as portas com a imundícia dentro. É uma figura de você e eu. Temos tanta sujeira por dentro. Sujeira emocional, estresse, preocupação, ansiedade. Tudo isso é impureza. E também doença, enfermidade. Sabia que no Antigo Testamento eles não falavam tanto. Eles falavam um pouco aqui e lá, usavam a palavra doença e enfermidade. Mas na maioria das vezes no templo de forma cerimonial, ou nos arredores de Jerusalém, quando alguém tinha uma doença, uma lepra, não falava doença, falavam impureza. Por isso Jesus tocou o leproso e não disse ser curado. Ele disse ser limpo. E o homem foi curado da lepra. E a forma de limpar é usar água. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, será como rio de águas vivas. Vivas, porque onde tocam haverá vida. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Olha isso. A primeira coisa que o rei Acás fez foi fechar as portas. A primeira coisa que o seu filho Ezequias fez foi abrir as portas. Quando se abre as portas, podem tirar as impurezas. Certo? Pergunta. O nosso corpo é o templo de Deus, certo? O que é a porta? O que é a porta aberta?
O que é fechar a porta e abrir a porta? Se o nosso corpo é o templo, qual parte é a porta? Não, o seu cabelo não é a porta. Se o seu cabelo é a porta, alguns de nós não têm mais porta. Tenta de novo. A boca! A boca! Muito bom! Mas você está falando com o pastor Prince. E o pastor Prince sempre vai à Bíblia. Tem um verso da Bíblia para isso? Que a porta é a boca e a boca é a porta? Sim! Vamos ganhar tempo. Salmo 141. Davi disse, põe, ó Senhor, uma guarda. A minha boca guarda a porta dos meus lábios. Põe uma guarda à porta dos meus lábios. Quando o rei Acaz fechou a porta, ele manteve toda a doença, toda a impureza do lado de dentro. Certo? Naquela época era impureza mesmo, mas hoje, certo? Quando Ezequias abriu a porta, então, o primeiro passo para vencer o vício e o ataque de pânico e a depressão e a ansiedade, todos os medos, abra a porta! Eu não estou falando de vocês enquanto eu estou pregando, ok? Alguns de vocês. Isso não é abrir a porta, eu sei. Que você está cochilando, eu não estou falando disso. Estou falando de falar. Amém? E, olha bem, o próximo capítulo fala de avivamento, avivamento e mais avivamento. Avivamento que não havia sido visto antes disso. A Bíblia diz, Ezequias fez isso. Tudo começou com abrir a porta. Viu isso? Amém? A porta dos meus lábios. E olha o que ele fez. Volta para a história. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse... Ele disse isso, ouvi-me, ó levitas, com 25 anos. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre. Ele fez questão de mencionar. Fecharam as portas do alpendre. Mantenha alpendre em mente, eu vou falar um pouco sobre o alpendre, ok? Guarde isso aí no coração, ok? Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. No momento que você fecha as portas e para de orar no Espírito, amém, sua lâmpada se apaga. Não há mais revelação. Olha bem, quando eu estava orando no Espírito nos anos 90, como eu já te falei, deu nascimento à revolução do Evangelho da Graça. Não é uma revelação nova, é como a luz brilhando no velho Evangelho que Paulo pregava. Até mesmo para suas necessidades, você precisa de luz, de sabedoria. Só estou dizendo, coloque seu foco agora no fato de que quando a porta se fecha, a lâmpada se apaga. Não só isso, não havia mais louvor e adoração, eles não queimavam mais incensos ao Senhor. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá, e Jerusalém os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo. Quero dizer que, nos dias de hoje, Deus não se ira com o seu povo. Ele nunca vai ficar irado com o seu povo. Olha para mim. Nunca. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Não estamos mais na carne, estamos em Cristo. Só mais 2 versos. Alpendre de Salomão. Vamos a Atos. Lembra do aleijado na Porta Formosa? Alguns teólogos dizem que a Porta Formosa é Portão Leste, que está selado. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Ficaram atônitos. E eu declaro a você que o Portão Leste, vamos ver isso, que hoje está selado, e ali está o alpendre. Então eu também acho que a Porta Formosa, e alguns teólogos creem que é o Portão Leste, onde o coxo estava. E é incrível saber que essa porta foi a única parte que ficou em pé. E o último verso, Atos 5, o lugar de milagres. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente onde? No alpendre de Salomão. Parece que Deus está dizendo, certo? Quando você ora no Espírito, e você sai, você chega no alpendre, e ali os milagres acontecem. E as portas se abrem, e você se lembra que as portas do alpendre foram as primeiras a serem abertas? Certo? Pelo rei Ezequias. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais, tanto homens como mulheres. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas,
e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos juntos, os quais eram todos curados. Quantos? Eram todos curados. Eu creio que quando orarmos no Espírito, vamos chegar a este lugar, em que todos serão curados. Não só isso, sinais e prodígios aconteciam no alpendre de Salomão. Não somente isso. Amém? Vão respeitar mais o ministério. E multidões serão salvas. Vou terminar com essa pequena história real. Certo? Eu falei agora sobre experimento, vou terminar com experimento. Outro projeto. Isso foi feito na Universidade Oral Roberts, no Oklahoma, anos atrás. Dr. Carl Peterson. E olha bem, se você pesquisar, mais tarde o estudo que eu falei, coloque estudo médico sobre falar em línguas. 3,5 milhões de pessoas viram essa história. Você vai ver as fotos dos doutores e tudo mais, e o experimento que fizeram. Mas este é outro experimento, e eu já vou terminar. Dr. Carl Peterson, da Oral Roberts, um especialista em cérebros daquela universidade. Ele estudou pessoas também que oram em línguas, mas não estudou fluxo de sangue. Ele estudou o efeito do que é liberado no cérebro. Ou seja, a secreção de químicos, como epinefrina e tudo mais, certo? E ele descobriu que quem ora em línguas, este doutor descobriu que 2 tipos de químicos são liberados no cérebro. E esses 2 químicos, escute, vêm de uma parte do cérebro que parece que não tem outro uso. Eu disse que continuam estudando o cérebro, certo? Olha isso. Essa secreção de 2 químicos dá um grande aumento para o sistema imunológico, e eu fiz questão de memorizar isso, este estudo, de 35% a 40%. Um aumento para o sistema imunológico de 35% a 40%. Quem pode dar um aumento para o sistema imunológico de 35% a 40%? Dizem que se você tiver tumor no corpo ou até mesmo câncer, alguém tem uma doença como aquele outro, estão vivos hoje, depois de 20 anos, 10 anos. Por quê? Sistema imunológico mais forte, certo? Alguns pegaram SARS e não morreram. Sistema imunológico. Amém? Eu creio que Deus não te deu este dom para não ser usado. Como alguns pregadores de outras denominações dizem. Deus não te deu este dom para dizer, você quer? Não precisa dele. Ele veio no dia de Pentecostes. E é um dom que declara as maravilhas de Deus. Creia em mim. Você vai ver as maravilhas de Deus. Dê Ele glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora fiquem em pé. Aqueles que estão aqui não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, quero orar por vocês agora, ok? Então, entregue a sua vida a Jesus. Ele levou os nossos pecados. E se você crer nele, você será salvo e também sua casa. Diga após mim, se desejar. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho, que foi crucificado pelos meus pecados, que ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Cristo veio salvar pecadores. Eu sou um pecador, mas hoje eu sou salvo. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Não sou mais um pecador, sou uma nova criatura. Sou um filho de Deus, grandemente abençoado, profundamente amado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Levante as mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante essa semana, você e os seus amados. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e aos seus sua maravilhosa shalom, plenitude e paz. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe parar. Nunca deixe parar. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.